Estamos todos contaminados. Calma, não se assusta. Não é pelo vírus, não. É a nossa mente, são os nossos pensamentos que estão contaminados por essa histeria geral que estão causando em nós. Grande parte disso a gente sabe que é culpa da mídia. A gente sabe que as TVs estão fazendo uma propaganda violenta e massacrante para que nós acreditemos que é o fim, né? Que como se tudo isso fosse passar. Mas não é bem assim. Como cidadãos, nós precisamos entender o que é que está acontecendo e nós precisamos prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor para só então podermos decidir aquilo que nós queremos ou não para as nossas vidas. No início de tudo, quem deu crédito para toda essa crise que está acontecendo foi o ministro da Saúde, que soltou uma frase que acho que impactou todo mundo, inclusive eu. Cuidem dos seus idosos. Cuidem dos seus pais, cuidem dos seus avós, cuidem dos seus idosos. E realmente, quem não acreditou, por pouco não desacreditou. E o que aconteceu? Eu mesmo, mãe, pai, sogro, sogra, não sai de casa, não respira, não olha pela janela. Você não pode pensar, hein? Olhou pela janela, tá contaminado, cuidado. E foi assim que aconteceu, foi assim que as coisas começaram a caminhar aqui no Brasil. A gente começou a ouvir as notícias de que o vírus tinha se espalhado, a gente nem sabia da Itália ainda quando tudo isso começou, mas o terror, o pânico, a histeria fez com que todos nós, sim, acreditássemos, puxássemos o freio e começássemos a agir na quarentena como foi nos orientado. E sim, começamos a trabalhar de casa, deixamos de sair para a rua, começamos a fazer compra para os nossos avós, para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos vizinhos e sim, colaboramos com tudo isso até que a gente começou a pesquisar, a gente começou a olhar por trás das cortinas, por lugares onde a gente não estava enxergando, porque você ligava a televisão, era vírus para todo lado. Ligava a televisão, é número de mortes que cresce, é número de pessoas contaminadas que cresce. E aí a gente começou a prestar atenção em alguns pontos. E os testes? Quem está fazendo esses testes? As pessoas que estão sendo declaradas contaminadas também não estão sendo testadas. Espera aí, o que está acontecendo? Governadores lutando contra presidente e impondo restrições duras aos cidadãos, de forma como se os cidadãos passassem a ser criminosos, pessoas sendo presas. Espera aí, alguma coisa está errada. Passamos a ver médicos dando entrevistas em redes grandes de televisão, em canais no YouTube. E me desculpe a brincadeira, os médicos, mas eu nunca vi um médico se preocupar tanto com uma virose como tem se preocupado agora. Porque quando você ia no hospital antigamente, calma, fica tranquilo, é só uma virose. Tá com dor de barriga? Espirrou? É virose. E tanto é que a gente brinca até hoje, todo mundo brinca com relação às viroses, porque tudo que você ia no médico não tinha uma explicação plausível, a gente recebia o diagnóstico da virose. E agora nós estamos vendo uma virose tomar uma proporção mundial, claro, mas uma proporção de algo que nós nunca vimos antes, nós nunca vimos uma reação dos poderes públicos, da população, da forma como está sendo feita hoje. Sim, precisamos colaborar? Com toda certeza. Mas espirrou, está contaminado. Tossiu, está contaminado. Calma, sem histeria e sem pânico. Como nós precisamos proceder e o que é que nós precisamos fazer? Se informar. Porque a falta de informação, ela causa em nós algo que não tem remédio. Por quê? O vírus amanhã encontram a cura, encontram a vacina, mas as nossas mentes contaminadas pelo terror, pelo pânico, pela histeria, pessoas entrando em depressão, famílias entrando em guerra, contendas, brigas por causa de um vírus que nem todo mundo sabe e nem mesmo os governantes sabem exatamente o que é que ele faz, o que é que ele é, são estudos preliminares e que nós estamos deixando com que as mídias e as informações desencontradas nos atribulem e tirem a nossa sanidade, que é, acho que, a maneira mais fácil de expressar e mais direta
de expressar aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos acabar perdendo a nossa sanidade, além dos empregos, além das famílias e além, infelizmente, das pessoas que realmente vão morrer por causa dessa contaminação. Porque onde está a nossa indignação? Na falta de informação. É no terror que está sendo difundido pelas grandes mídias e que, infelizmente, eu não vi ninguém dizer abertamente que isso não vai passar. Nós estamos sendo enganados e constrangidos a viver uma situação a qual, na verdade, nós não sabemos qual é a realidade. Nós vemos aí os líderes grandiosos tomando decisões precipitadas, às vezes, talvez até certa, mas antes da hora adequada, gastando milhões, porque eu não sei se vocês têm acompanhado, mas as torneiras do Brasil foram abertas e o que tem de malfeitores, políticos, infelizmente, empresas também grandes que entram no coluio e que fazem com que o Brasil agora jorre dinheiro para todo lado e que vão sim corrompendo pessoas. Basta você ir no mercado. Você, dona de casa, você, homem aí que faz as suas compras, você vê o preço do leite, você vê o preço do álcool em gel, que foi anunciado que seria vendido sem imposto, sem tributo e que está os olhos da cara. Então, nós temos visto a grande falácia que está sendo feita e contada e que, infelizmente, muitos de nós acreditamos e confiamos nos nossos governantes, entregamos as nossas vidas e famílias e que, aos poucos, nós vamos vendo os exageros, nós vamos vendo a proporção que isso tomou. O que é que nós precisamos fazer? É se informar, é saber que sim, é um vírus, é uma doença, é uma infecção que pode trazer consequências graves, sim, ninguém está negando isso. Mas nós também precisamos saber que todas as pessoas, cedo, tarde, a médio, curto, longo prazo, elas vão ser contaminadas enquanto não encontrarem uma vacina que seja definitiva. As pessoas com quem a gente conversa, com menos informação, elas acreditam que a quarentena, que esse período de isolamento, distanciamento social, ele está servindo para que as pessoas desenvolvam a cura para essa doença. E sim, eles estão correndo atrás, procurando uma saída, uma alternativa, remédios, medicamentos, vacinas. Mas o que a gente não fica sabendo é que isso não vai ser rápido, que isso vai levar um tempo para acontecer, talvez anos, e que enquanto isso começou com 15 dias, aumentaram para 20, para 30, e quando você ouve as pessoas falando, não tem um fim, não tem algo que fala, olha, nessa data o vírus acabou. Não é assim que funciona. Então, por isso, se você pode ficar em casa, fique. Se você consegue trabalhar em casa, trabalhe. Se você tem possibilidades de cuidar da sua família, cuide. Mas nós não podemos deixar com que os governantes nos impeçam, nós cidadãos, de exercer o nosso direito. Porque nós estamos, como povo brasileiro, como nação dessa terra, como povo que habita nessa terra, sendo impedidos de fazer aquilo que nós queremos, gostaríamos e que sim, nós sabemos dos riscos que nós corremos. Então, busque informação, desligue um pouco os noticiários, se desligue um pouco das redes sociais, cuidado com as fake news, todo mundo tem falado sobre isso também, e não se apavore, deixe essa histeria de lado e vamos procurar informação, sabendo que sim, haverão dias de muitas perdas, haverão pessoas infectadas, mas nós nem sabemos se nós já não fomos infectados, porque quantas vezes você já espirrou aí ou deu uma tossinha desde que isso tudo começou? Nós nem sabemos porque, veladamente, mas eles falam nas televisões, nas mídias, de que muitas pessoas, a maioria das pessoas, vão passar por essa crise e nem vão saber que tiveram sintomas e que foram infectadas por essa doença. Então, calma, povo, população, vamos ter paciência e vamos deixar com que essa histeria coletiva que tomou conta de cada um de nós, ela passe. E como a gente faz isso? Mantendo a calma, mantendo a serenidade,
Aqueles que podem trabalhar, vão trabalhar. Aqueles que querem ficar em casa, fiquem em casa. Aqueles que podem trabalhar em casa, trabalhem em casa. Mas não vamos impedir e nem obrigar as pessoas a fazerem o que pessoas têm feito, principalmente nossos governantes, obrigando e tratando os cidadãos como criminosos por causa de ego, por causa de briga política. Então vamos sim apoiar aqueles que estão cuidando de nós, vamos sim fazer a nossa parte, limpando as nossas mãos, limpando as nossas casas, agindo como cidadãos, cidadãos prudentes e conscientes, mas sem pânico, sem histeria e sem terror, que é o que a gente tem visto. Eu, nos meus 40 anos, nunca tinha vivido uma situação como essa e nunca imaginei que viveria, mas estamos vivendo e precisamos abrir os olhos para não sermos mais enganados, porque nós estamos vendo o mundo passar por um momento a qual nós não imaginamos e acreditando que Deus é a nossa força, o nosso refúgio e que tenhamos fé que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sem pânico, com calma, com fé e esperança. Tudo isso vai passar.